tontura e vertigem. Tenho certeza que você já teve esse sintoma de sentir meio bagunçado, meio zonzo, meio tonto. Já pesquisou muito na internet sobre labirintite, vertigem, doenças do sistema labiríntico e uma série de alterações que possa gerar aí esse tipo de sintoma. Mas a verdade é o que esse sintoma ele quer dizer, o que ele expressa, que problemas estão conectados. Vocês vão ver nesse vídeo que a coisa é um pouquinho mais embaixo, a abordagem tem que ser um pouco mais holística, tem muito mais coisa para poder fazer. Então, se você sentiu já alguma vez algum tipo de tontura ou vertigem ou qualquer coisa do gênero, tem um diagnóstico labirintite, acho legal você ver esse vídeo para ver se você entende um pouco melhor o seu problema e o que você pode fazer, beleza? Vamos comigo no quadro do Como Eu Trato, que eu vou explicar para vocês um pouco do como eu abordo esse tipo de problema. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e ortomolecular. Se você não me conhece aqui do canal do YouTube, já há alguns anos eu falo sobre saúde de uma forma geral, principalmente dentro da área da parte conservadora, né? Então você vai procurar um tratamento de saúde, você tem duas opções, ser invasivo e ser conservador. Fazer um procedimento cirúrgico com o médico, por exemplo, e ser conservador utilizando medidas naturais para te ajudar. Tudo depende do teu tipo de problema, do tipo de doença ou de disfunção que você tem, tá? O próprio diagnóstico ele é diferente. Mas o objetivo do vídeo é falar sobre vertigem, então eu quero explicar para vocês tudo que a vertigem pode ter de relação. Antes do conteúdo começar, eu vou te pedir de bom coração que você curta o vídeo aqui embaixo, porque isso ajuda as pessoas a acessar esse vídeo, né? A plataforma só entrega se você curte, compartilha esse vídeo. Então, faz a gentileza, não custa nada, curte o vídeo, compartilha ali embaixo e se você gosta desse assunto também aproveita e se inscreve no canal, tá bom? A vertigem ou a tontura tem uma série de relações e eu quero explicá-las para vocês. Vou primeiro dar um nome aos bois, tá? O que é essa tontura que você sente? O que é essa sensação de que o mundo está girando que você sente, tá? O nosso corpo, pessoal, eu vou com um pouquinho com o básico para vocês entenderem. O nosso corpo, pessoal, eles têm alguns receptores da postura. Então, quando você está acordado, você usa os olhos para enxergar o ambiente, você usa o sistema lá dentro do ouvido, que é o sistema labiríntico, para entender a posição da cabeça, né? Depende da posição que você está com a cabeça, né? Você usa a pele do seu corpo também, principalmente a pele dos pés, para poder receber essas informações. E não menos importante e também útil é a oclusão. A oclusão o que é? O encaixe dos dentes. Então, quando você morde, você também manda uma informação para o seu corpo acerca da sua posição. Tanto que pessoas que têm a mordida muito assimétrica têm problemas posturais e vice-versa, tá? Então, esses captores de postura, eles vão enviar para um centro vamos dizer assim, inter-relação, para um centro que vai cruzar as informações, certo? Para ajustar isso. Então, você vai fazer um movimento, por exemplo, vou fazer um movimento com a minha mão, ou vou fazer um movimento andando para frente, o corpo vai capturando essas informações, manda para a região do sistema nervoso central, o cerebelo, que é um órgãozinho que está aqui, ele meio que ajusta, ele diz, não é bem para cima, é mais para baixo, é mais para lá, é mais para cá, ele vai ajustando, né? Então, todos esses centros, pessoal, eles têm que falar a mesma coisa. Se eu estou movimentando a cabeça para frente, todos esses sensores têm que dizer a mesma coisa. Realmente ele está indo para frente, né? E se algum desses sensores tiver algum problema, o outro vai tentar compensar. É fisiológico, né? Então vamos dizer que eu estou com uma inflamação real lá no sistema labiríntico do lado direito, né? Não está funcionando muito bem, por exemplo, a inclinação para a direita. Os olhos vão compensar isso, dizer, não, realmente o cara está inclinando para a direita. Então existe essa inter-relação, né? Eu não vou explicar muito a fundo a anatomia, mas existe essa inter-relação. O sistema nervoso central faz isso de forma muito rápida, o cerebelo ajusta de forma muito rápida, para você poder se manter orientado no espaço que a gente fala. Então a gente diz que quando você está com tontura, você tem perda da sua orientação espacial, tá? Esse espacial quer dizer o ambiente onde você está, ok? Isso seria basicamente um resumo de fisiologia e um pouquinho de anatomia que explica aí como que acontece o que é o teu centro de equilíbrio. Então, o desequilíbrio, que vem a tontura, seria a alteração desses fatores, certo? Então, você tem lá um problema visual, vai gerar alteração nisso. Você tem um problema dentário, vai gerar alteração nisso. Você tem um problema na pisada, também pode alterar isso, né? Você tem um problema no sistema labiríntico, também pode alterar isso, tá? Então, quando a gente fala de tontura e de vertigem, a gente tem que garantir que os receptores, que são esses tecidos que eu falei, essas regiões, estejam funcionando bem, ok? E esse funcionando bem, pessoal, envolve um monte de coisa. Envolve a irrigação dos olhos, envolve a inervação do sistema vestíbulo-coclear, envolve alterações de mobilidade craniana, enfim,
envolve um monte de coisas que a maioria das pessoas nem sequer pondera no diagnóstico. Quando eu digo a maioria das pessoas, eu estou falando dos profissionais de saúde, tá? Então, quando você tem tontura, não basta você ir lá e tomar um remedinho, um Vertix da vida. Isso não é necessariamente um tratamento. Eu quero apelar para você para isso. Não é um tratamento. Você tem um sintoma, que é tontura, vai lá e toma um remédio para aliviar a tontura, sem querer saber de onde está vindo. Isso é muito errado. É como eu ter pressão alta, tomar remédio para pressão sem saber de onde veio. Cedo ou tarde isso vai levar a outros problemas e eu estou lá a vida inteira tomando remédio para pressão para nada. Entendeu? Então cuidado. Vertigem, tontura, essas alterações de centro de gravidade, a pessoa sente que está meio que desequilibrando, pode indicar doenças gravíssimas, pode indicar problemas muito graves. Então, o primeiro apelido que eu faço, não tome o remédio sem mais nem menos, sem saber exatamente o porquê causou isso, né? Na dúvida, se você foi num profissional e ele, por uma questão de comodismo, com todo respeito aos outros profissionais da saúde, de comodismo, ele te deu um remédio e não foi a fundo, vai você então fala, não, beleza doutor, pega o remédio, vai em outro profissional e pesquisa mais a fundo, pega mais umas 2 ou 3 opiniões. Não é a hora de você ficar poupando, tá? Se você poupar ali, talvez você vai lá na frente ter um prejuízo muito maior. Então a recomendação que eu dou é simplesmente a seguinte: não tome o remédio de imediato, procure saber exatamente do que isso está vindo, tá? Existem vertigens, pessoal, agora eu vou entrar um pouco em patologia, tá? Para vocês tentarem entender. Existem vertigens, por exemplo, assim, ó, o paciente com, sei lá, com 35 anos de idade teve um capotamento, né, de carro. Isso gera lesões na cervical alta do paciente, que vão diminuir o fluxo arterial a nível do sistema nervoso central e que podem gerar tontura, que podem gerar a sensação até da vista meio embaçada, aquela vista com aura, sabe, que tem tipo umas bolinhas estralando assim, né? As pessoas veem como se fossem as bolinhas estralando. Pode, então, às vezes um simples acidente automóvel, um grave acidente automóvel, que você acha que você não teve nada, pode gerar esse tipo de problema. Mas aí a gente está falando de disfunções que geram esse problema, tá? Quando você tem a tontura, você tem que saber se você está diante de 2 coisas, uma doença ou uma disfunção. Existem doenças gravíssimas do sistema nervoso central que somente o neurologista pode diagnosticar, que vão gerar tontura. Você pode ter um aneurisma cerebral. Aneurisma é o quê? Vamos rapidão, tá? Não quero aprofundar porque não é bem objetivo. Mas imagina que dentro da sua cabeça tem vasos, tem artérias e veias, uma delas abaulou e fez tipo um calombinho. Imagina um calombinho. Ali é um aneurisma. Isso é gravíssimo. Pode gerar tontura. E se esse aneurisma estiver ali e ele romper, você pode ter um AVC ou até mesmo morrer. Você está me entendendo? Então, não pode ficar bobeando. Quando você tem um sintoma, você tem que ir a fundo na causa. E você pode ter realmente um aneurisma, você pode ter vários outros problemas. Você pode sim ter realmente lá no sistema vestíbulo coclear, que é um sisteminha que fica dentro do ouvido, que ele é responsável por dizer se a cabeça está fazendo isso, se ela está fazendo isso, se ela está fazendo isso, se ela está combinando, né? Esse sistema ele pode estar sim inflamado, que é a dita labirintite, né? Ele pode estar inflamado. Então você vai no otorrino, ele vai fazer exames específicos de imagem, avaliação clínica, e vai dizer para você, não, seu labirinto não tem nada. Ou sim, seu labirinto tem uma doença. Aí você vai no neurologista, faz uma tomografia, uma ressonância, uma angiorressonância, sei lá, faz uma avaliação da estrutura do seu crânio e do seu sistema nervoso central. E ele fala, não, você não tem patologia nenhuma. Talvez seja esse o ponto mais nobre de você ir no médico. Quando você vai no médico, pessoal, vocês têm que entender isso, isso é fundamental. Faz uma pausa grande nesse vídeo aqui, produção. Entendam isso. Quando você vai no médico, você vai descartar doenças. Doenças são alterações da estrutura, né? Então, aquela artéria que eu falei ali, ela não está normal, ela tem uma deformidade. Por exemplo, que é o caso do aneurisma que eu dei exemplo. Ou não, dentro da sua cabeça se desenvolveu uma massa expansiva, que a gente fala, uma massa expansiva pode ser um tumor. Você precisa descartar isso. Então, se você tem sinais e sintomas de tontura, é prudente sim você consultar um neurologista e descartar a doença do sistema nervoso central. É prudente sim você consultar o otorrinolaringologista, que é o médico que vai avaliar os distúrbios dessas outras relações. Mas entenda que você vai estar descartando apenas doenças. Doenças são alterações da estrutura do corpo, são patologias, são classificadas na classificação internacional de doenças. É diferente. Agora, Murilo, também fiz a mesma coisa que você falou. Fui no neurologista, fui no otorrinolaringologista, fiz exames de tomografia, ressonância, exame de sangue, avaliação clínica, fiz tudo o que eles mandaram fazer. Me falaram que eu não tenho nada, que é labirintite e me deram um Vertix da vida. Só um exemplo, né? Eu estou usando aqui, sacrificando o nome de um remédio que me vem à cabeça, né? Um labirinto da vida, então, vou botar outro nome, né?
isso não é bem uma conduta. Você entende? Porque se você tem a tontura ainda presente, porém não tem patologia, você pode ter disfunções. Então, ou você tem uma doença, ou você tem uma disfunção. É, mais ou menos isso, ou você está saudável, né? No meio desse caminho todo você pode estar saudável. A disfunção, pessoal, é o exemplo que eu dei no começo do acidente de automóvel. Você teve lá um acidente de automóvel, um capotamento, aqui na região cervical alta aconteceu uma disfunção, que não é uma doença, que comprime uma artériazinha, essa artéria manda o sangue para a cabeça e por conta disso você pode ter uma hipóxia, uma pouca oxigenação do sistema vestíbulo-coclear, por exemplo, do lado direito, e gerar uma tontura. É um exemplo. Ou você pode ter sérios problemas dentários, falta de alguns dentes, alguns canais, má oclusão, implantes que estão dando interferência, amálgamas, obturações de amálgamas. Você pode ter essas disfunções bucais. Essas disfunções elas sobrecarregam essa articulaçãozinha aqui da boca, que é a ATM, geram um desequilíbrio no movimento do osso temporal. O osso temporal é esse osso do ouvido, e você também vai ter tontura. Eu estou dando alguns exemplos assim bem aleatórios para vocês entenderem, né? Você pode ter tido, por exemplo, um trauma na sua infância, né, na cabeça, uma cicatriz enorme aqui assim, por exemplo, na sutura escamosa. Eu estou só devaneando. E essa restrição cicatricial gera um prejuízo de todo o movimento craniano, que quando você faz alguns movimentos, depende do movimento que você faz, você nem consegue reproduzir, você faz uma vez dá, você faz assim, não dá, né? Estranho, você pensa, pô, peraí, como é que deu zumbido agora? Deu tontura agora, não deu mais, né? Você começa a ter essa situação. E pode ser só uma tensão facial, pode ser só músculo esquelético, ligamentar, muscular mesmo, de fato, só a musculatura, pode ser problemas mecânicos bucais, pode ser de outras esferas. Então entenda, você fez um diagnóstico para uma tontura, não achou a causa como patologia, ela pode ser uma disfunção, pessoal. E é muito comum isso, eu atendo várias pessoas que têm queixa de tontura por disfunções desses sistemas, né? Principalmente, pessoal, problemas ligados à boca, tá? Bem mais ligados à boca, e problemas ligados a inflamações muito crônicas lá de criança, de garganta, amígdala e ouvido. Então você pode ter tido lá uma otite, né, uma inflamação de ouvido com 5 anos de idade, e com 35 anos de idade, seu corpo ficou lutando, brigando com esse negócio, 35 anos de idade, a perda do movimento do osso temporal pela cicatriz do ouvido gerou uma diminuição da funcionalidade desse sistema vestíbulo-coclear e você de vez em quando faz alguns movimentos e dá uma tonteada. É um exemplo, né? Ou por traumas, como eu dei lá no exemplo no começo. Entenda que existem várias outras coisas que causam. O objetivo do vídeo não é explicar para vocês as possíveis causas para tontura. É fazer a divisão entre doença, disfunção, vai no médico, vai no fisioterapeuta, ok? Eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata, a minha função é essa. Então, se eu localizo que é uma disfunção, eu trato. Se eu suspeito que é uma doença, eu encaminho ou peço algum exame que dê uma suspeita clínica. Se essa suspeita for comprovada de uma possível doença, eu encaminho para o profissional de tratamento, que é o médico. E às vezes, infelizmente, o tratamento é invasivo, é cirúrgico. Já aconteceu. Eu me lembro de uma paciente que tinha tontura, eu fiz alguns testes, algumas avaliações e coisa e tal, fiz até 2 sessões com ela. Na segunda sessão eu falei, olha, sinto muito, vai ter que fazer uma ressonância, eu suspeito que você tem algum probleminha a nível do sistema nervoso central, me parece ser na hipófise. E ela tinha um tumor hipofisário. Felizmente é um tumor que dá para operar pelo nariz, foi tudo certo. Nossa, foi como tirar com a mão, foi fantástico o quadro dela. E uma moça jovem, devia ter uns 40 anos, talvez 38, 40, por aí. Não tinha muito mais que isso. Enfim, para você ter uma ideia. Então, tontura, pessoal, é um assunto muito sério, pode indicar muitas doenças. Eu não quis aqui explicar a fisiologia do labirintite, a fisiologia desses quadros, porque não acho que vai ajudar vocês. Vai ajudar mais vocês a abrir a mente para vocês, para 2 possibilidades de disfunção e doença e quem vocês têm que procurar, tá bom? Como que eu trato, Murilo? Como que o Murilo trata se você vir no meu consultório e for uma disfunção? Tudo depende da causa, mas o tratamento, pessoal, ele vem de a gente tentar melhorar a mobilidade, principalmente o movimento das estruturas envolvidas na vertigem, então o movimento da estrutura da órbita ocular, do osso temporal, o movimento da região crânio-cervical e torácicas altas, porque através dessas regiões vai passar a irrigação para o sistema vestíbulo-coclear e para a parte visual, né? Se você entender, a maior parte dos receptores da postura está no crânio, né? Tipo eu falei, da boca, do labirinto e dos olhos.
e depois da pele, principalmente do pé, que é a menos afetada, né? Mas você pode ter uma baita uma pisada errada, eu também trato isso de uma forma diferente. Mas a maior parte dos problemas está no crânio. Então, quando você vem para mim com tontura, a primeira coisa que eu vou avaliar seu crânio, se tem problema respiratório, se tem problema bucal, se tem problema de garganta, se tem problema de ouvido, se tem disfunção na mordida, se tem disfunções relacionadas à região crânio-cervical, toda a cervical de um modo geral, se a irrigação dessas estruturas está boa, se a inervação dessas estruturas está boa, se o sistema linfático dessas estruturas está boa, se a mobilidade dessas regiões está boa, se o fluxo arterial está bom. Tá? Além disso, a gente pode lançar mão de recursos da condição nutricional, usando algumas vitaminas, alguns minerais para melhorar o componente nutricional. Você pode sim ter uma tontura, por exemplo, somente na presença de alguns odores. Você entra num carro, que alguém passou um perfume e te dá uma tontura muito esquisita, uma náusea, uma sensação de tontura muito esquisita, que não é aquela tontura clássica de que a pessoa parece que vai cair de costa, né? Não é. Essa pode estar ligada a problemas nutricionais, pode estar ligada a uma intoxicação. Ou não, você pode ter realmente só tontura quando vira para um lado. E pode ser só uma disfunção do sistema vestibulo-coclear. A gente vai tratar localmente seu crânio, o sistema vestibulo-coclear, reposicionar essas estruturas, movimentar diferente. Né? Seguramente você já viu um videozinho na internet que ensina uma técnica dentro da fisioterapia convencional que reposiciona os ditos cristais dentro do sistema vestibulo-coclear. Existe um pouco de veracidade em cima disso, eu vou dizer um pouco porque não se tem total segurança disso, mas existe sim um pouco de veracidade. Existem técnicas, inclusive, que otorrinolaringologistas fazem ainda hoje, tem alguns profissionais da área médica que fazem, existem fisioterapeutas que fazem, e eu vou te dizer que também tem um pouco de ajuda sim, depende muito do seu quadro, tá? Porém, é muito mais coerente você devolver a mobilidade para as estruturas do crânio que o próprio sistema labirítico se reorganiza. Mas isso é uma outra discussão, é outro assunto para a gente aprofundar. Espero que você tenha curtido o vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. No mais, muito obrigado.